Em uma cidade chamada Derry, várias crianças começam a sumir misteriosamente. Tudo porque a cidade tem uma criatura que se alimenta delas, o palhaço Pennywise. No vídeo de hoje vamos relembrar a história dos dois filmes do It a Coisa, vamos ver cenas excluídas, bastidores e também o final do primeiro filme, que seria a coisa mais perturbadora que você já viu no filme. Se você assistisse, você não ia acreditar no que estava vendo. Então vamos em relação. Em um dia chuvoso de 1988, George queria sair para brincar com seu barquinho, mas o Bill, seu irmão mais velho, falou que não queria ir com ele e meteu aquele migué, falou que tava doente, falou que tava com gripe, tava tossindo, não sei o que não ia dar para ele ir junto, preferiu ficar deitado. Então George, seu irmão, vai sozinho e deixa seu barquinho cair no bueiro, e quem está com o barquinho na mão é um palhaço, isso mesmo, um palhaço ali no esgoto pegou o barquinho. E eu não sei o que é pior, ele ficar triste porque perdeu um barco de papel, é só ir pra casa e fazer outro, ou porque ele viu um palhaço no esgoto, achou normal e ainda fez amizade com ele. Quer dizer, uma falsa amizade, já que o palhaço só manipula o George fingindo que é amigo dele. Bom, e essa cena aí, cara, é muito pesada, né? Porque é uma criança tendo o braço comido e depois sendo levada. Eu acho que ele sendo pego não é nada demais, mas a cena dele perdendo um braço é pesadíssima, até porque é uma criança. E também teve uma versão, uma cena deletada que isso não aconteceria, que ele conseguiria sair dessa bem de boa. Thanks. See you later. Bye. Shit. Na verdade, não sei se ele sairia bem de boa. Acho que essa versão nunca ia pras telas. Acho que, como assim não ia acontecer nada com o George? A história nem ia andar, nem faz sentido. Nem sempre gravar essa cena. Fizeram essa cena só pra zoar com a cara do palhaço mesmo, só pelo meme. Mas voltando ao filme, após isso, meses depois, o Bill acha que seu irmão ainda pode estar vivo, mas nem seu pai e nem sua mãe acreditam nisso. Além do seu irmão, outras crianças da cidade começam a desaparecer. Pelo lado bom, é férias, verão, ou seja, só coisa boa, praia, descansar, só curtir. Errado, porque Billy e seus amigos vão passar as férias num rio de cocô, onde Bill acha que o George pode estar, já que, como ele caiu no bueiro, né, pode estar no esgoto. Bill, pode estar assim no esgoto, né? Ele vai estar comendo o que esse tempo todo? Cocô? E aí a gente acaba conhecendo ainda mais o grupo dos otários, né? E esse é o nome mesmo do grupo, o grupo dos otários. A gente tem o Bill, que é o gago e o líder do grupo. A gente tem o Ed, que tem nojo de várias coisas, tem nojinho de várias coisinhas. A gente tem o Stanley, que é o medroso. E por último, e pra mim, o meu favorito é o Rich. É assim que você quer passar o verão? Dentro de um fliperama? Melhor do que passar dentro da sua mãe. Oh! Além desses personagens, tem o Mike, que não estuda na mesma escola do que eles. Ele estuda em casa, porque ele mora um pouco longe da cidade, mas mesmo assim faz parte da cidade. Depois ele acaba fazendo parte do grupo, mais pra frente no filme. E ele acaba entrando no grupo porque ele também sofre bullying de Henry Bowers. E o outro que sofre bullying também desse mesmo Henry Bowers é o Ben, o novato que chegou faz pouco tempo na cidade, mas também sofre muito, já que Henry Bowers não gosta dele, talvez porque ele é gordinho, e o cara decide simplesmente escrever o nome dele na barriga do Ben. Que bullying que é esse, meu amigo, que tem nesses filmes aí? Chamar o cara de gordinho, Casimiro, rolha de poço, é uma coisa, é bullying, sim, mas se você pegar uma faca e escrever o seu nome nele, imagina. Sorte que o nome do cara ainda é curto, Henry, 5 letras. Imagina se é, sei lá, Benjamin, ou sei lá, não sei qual que é o maior nome que tem, mas pô, que é isso? O Ben é salvo pelo grupo dos otários que querem cuidar dele, e quem ajuda eles também e depois acaba entrando pro grupo é a Beverly, que é a única personagem feminina. Os meninos ficam meio estranho porque estão falando com uma menina, o que não é normal pra eles, mas também porque a Beverly tem fama de ser meio rodada. É, cara, você sabe o que ela fez. O que ela fez? Você até com quem ela fez. Pelo que eu vi, a lista é maior do que o meu pintão. O gordinho tá ali, né? Coitado, ele tá sofrendo bastante e o grupo tenta ajudar ele de alguma forma ali. Chupa a ferida, vai com tudo. E se você tá gostando do vídeo, eu peço rapidinho, cara. Não vai custar nada pra você deixar seu like e se inscrever no canal, porque a gente vai
trazer mais filmes como esse, séries, desenho, pô, vai ter muita coisa no canal, então não seja tolo. Então depois de cuidar do gordinho, eles vão pular no rio, né, porque eles são bem de boa, é férias, uau, aquela resenha, até que o Ben começa a conversar e fala, pô, essa cidade aqui, eu me mudei, eu li algumas coisas e ó, essa cidade aqui tem mais mortes que o país todo, tem uma taxa de mortalidade muito alta e quando o assunto é crianças, a porcentagem é 100 vezes mais do que a taxa nacional, ou seja, 100 vezes mais do que o país todo. E daí ele mostra as pesquisas deles, ok, todo mundo vê que é verdade e pronto, eles vão embora. Cada personagem começa a ser assombrado. Primeiro é o Ed, que passa perto de uma casa toda estourada, uma casa caindo dos pedaços, e um cara todo necrosado vai pra cima dele. E depois disso o Ed acaba vendo o Pennywise. Ele consegue fugir e volta pra casa. E depois a gente vê a Beverly, ela tá na casa dela, ela vai pro banheiro e começa a sair muito sangue da pia dela, o que além de ser algo muito assustador, também é uma analogia que o filme faz ao fato dela estar se tornando mulher. Mas tudo fica mais assustador porque o pai dela não consegue ver o banheiro cheio de sangue. O filme corta e a gente vê o Bill, que acaba vendo seu irmão morto e fica assustado, mas sem tempo para assombrações, porque a Beverly chama os meninos lá para mostrar uma coisa. E o Rich fala, ué, eu achei que a gente tinha visto tudo já, sua cachorra. Preciso mostrar pra vocês uma coisa. O que foi? Já não vimos tudo lá na cadeira? Cala a boca, fica quieto, Rich. Beverly na verdade chamou os meninos pra ver se eles conseguem ver o sangue. E sim, eles conseguem, e mesmo só eles vendo o sangue, os adultos não, eles decidem limpar todo o banheiro. E depois de limpar o banheiro, todos falam que estão vendo algo bizarro, como estivessem sendo assombrados, e também estão vendo o palhaço. O único que não tá vendo nada é o Rich. É, eu vi também. Peraí, só virgens veem essas coisas? É por isso que eu não tô vendo nada? É engraçado porque o maior medo do Rich é palhaço, ou seja, se ele não tá vendo nada, é porque o Pennywise na sua forma original, sua forma de palhaço, já o assusta, não precisa fazer nenhuma ilusão. Então ele se reúne para fazer mais pesquisas sobre o palhaço. Nisso eles percebem que o Pennywise está na casa velha, porque lá tinha um poço e há muito tempo, quando já que o Pennywise está há milhares de anos já na Terra, ele se esconde nesse poço e a casa foi construída em cima do poço. Eles decidem ir até essa casa, mas ninguém quer entrar, né? Só o Billy quer entrar. Eu vou pra casa e aí, só o que eu vejo é que o George não tá mais lá. Estão as roupas, os brinquedos, os bichos de pelúcia idiotas, mas... Então entrar nessa casa... é mais fácil do que entrar na minha casa. Nossa, O quê? ele não gaguejou nenhuma vez. O grupo é separado pela metade, uma metade fica lá fora e a outra entra lá dentro e eles decidem quem vai entrar e quem não vai pelo tamanho do palito. Não acredito que peguei o palito menor. Tiveram sorte que não foi pelo tamanho do pinto. Na casa só acontece merda, o Ed quebra o braço, o Ben é arranhado pelo palhaço, e o que a barriga do gordinho sofre é sacanagem nesse filme. Um cara vai lá e escreve o nome com uma faca na barriga dele, e o outro vai lá, o palhaço vai lá e dá uns arranhados nele. A mãe do Ed vê que seu filho quebrou o braço e separa ele do grupo. Após isso a gente tem uma briga e a separação do grupo. E na próxima vez estaremos mais preparados. Não vai ter a próxima vez, Bill! O Ed quase morreu! E olha esse filho da mãe aqui! Ele tá vazando ketchup! O George tá morto! Para de tentar matar a gente também! O George não tá morto. Bill! Estamos vivos! E eu quero continuar assim! Essa separação serve pra gente ver mais os personagens, começando pelo Ed, que passa o filme todo tomando vários remédios, parece que ele é bem doente, mas no fim a gente descobre que os remédios são placebos, ou seja, não serve pra nada, é só um remédio que não tem efeito nenhum, que você toma achando que, ó, esse remédio aqui, ó, vai salvar sua vida, mas na verdade esse remédio não vai fazer nada, é um efeito psicológico no seu cérebro. Vai que alguém não sabe o que é placebo, né? Se você não sabe o que é placebo, deixa no meu canal, vai estudar, para de assistir YouTube e vai ler um livro. Também conhecemos um pouco mais do valentão Henry Bowers, que mata seu próprio pai, porque ele tá meio que possuído, deixou o Pennywise entrar nele, lá ele. E também o filme mostra a Beverly, que mora com seu pai e eles têm uma relação bem pesada. Você anda fazendo coisas de mulher com esses meninos lá no bosque? Não, eu não... Você ainda é minha menininha? Não.
A menina infelizmente sofre bastante com seu pai e ela fica tão mal psicologicamente que o Pennywise tem muita facilidade de atacar ela. E ele consegue pegar ela e levar pro poço e o grupo se reúne para salvá-la. E o Henry Bowers também vai junto, né? Porque ele tem que atrapalhar o grupo de alguma forma. Eles acham ela e para trazer ela de volta, já que parece que ela tá meio que em um transe, o gordinho dá um beijo nela e ele consegue trazer ela de volta. E daí a gente tem uma batalha final. Eu te falei, Bill. Droga, eu te falei. Eu não quero morrer. A culpa é sua. Você me deu um soco na cara. Me fez andar em água suja de merda. Me trouxe pra essa porcaria de casa de viciados. E agora, eu vou ter que matar esse palhaço desgraçado. Bem-vindo ao Clube dos Otários, babado! No fim eles vencem, fazem um pacto e o pacto é simples: se o Pennywise voltar, se a coisa voltar, eles voltam junto para derrotar mais uma vez. No fim o Bill beija Beverly, já que o Ben, o Bill, os dois gostam dela e daí o filme tem esse triângulo bizarro, sei lá, bizarro não, né? Só um triângulo mesmo. Vai falar que você nunca viu isso, não aconteceu isso. No fim desse filme, o Bill ganhou a garota. E caso você não saiba, o filme é inspirado no livro, né? Que fez muito sucesso. E no fim do livro, após eles lutarem e vencerem o palhaço pela primeira vez, o grupo todo se reúne e adivinha o que eles fazem? Eles se comem tudo, ou sei lá, algo do tipo. A criançada ali faz coisa de adulto. Sim, isso é perturbador, isso é coisa de maluco, mas acontece isso. Isso porque o ator queria falar muito claro: olha, essas crianças aqui, depois de tudo que eles passaram, eles não são crianças, não são mais crianças. Eles perderam a inocência após toda a história. E no filme não teve essa cena, graças a Deus, porque imagina uma cena dessa, que perturbador que seria, ia ser muito pesado. Não tem como fazer uma cena dessa. Não existe uma cena dessa. Principalmente com crianças, não existe. Então esse pacto de sangue foi muito bom. Foi bem melhor do que fazer qualquer coisa igual o livro. O final dá a entender que as crianças ficam na cidade por mais tempo e crescem juntos e vão ter uma vida feliz sendo amigas. Mas eu tenho minhas dúvidas, já que no segundo filme ninguém sabe o que o outro tá fazendo. Todo mundo vai embora da cidade em algum momento e o filme não fala quando eles vão embora. Porque o primeiro você termina e fala, tá, eles continuam amigos, vivendo juntos até se formarem. Mas tem uma cena deletada onde mostra o Bill indo embora no final do primeiro filme. Tá, não entendo por que cortaram essa cena. Podia ter colocado essa cena aí pra deixar claro que as crianças foram embora. O filme foi um sucesso na crítica, na bilheteria. O filme custou 35 milhões e fez 700. É muita, mas muita coisa. Por muito tempo foi um dos filmes de terror com uma bilheteria com recordes, que bateu não sei quantos e quantos. E eu acho esse primeiro filme muito bom. É um filme bem divertido por conta das crianças, que todo mundo é muito carismático, o elenco é muito bom. E a história, o terror, não é aquele terror que você vai se cagar de medo, não é um terror legal. Eu gosto bastante, gosto desse filme muito. E o elenco, como eu falei, é muito bom. Principalmente ali o Finn Wolfhard, que eu sou um cara que, como eu sou muito fã de Stranger Things, ele ali no papel é muito bom. Ele faz um papel muito diferente aqui, que é um cara que mais humor, né? O cara aqui da comédia, e de fato da comédia, porque no segundo filme você vai ver o que vai acontecer com ele. Mas muito bom, cara. Finn Wolfhard é um baita ator. Gosto muito, as outras crianças também são muito boas. E o Finn Wolfhard de 2016 lançou Stranger Things, e em 2017 já estava em Tia Coisa. Dois projetos onde tem crianças enfrentando um mal muito grande. Então óbvio que esse filme também vai fazer sucesso pelo momento que estava vivendo, né? Todo mundo queria fazer algo de terror com crianças nessa época. It, capítulo 2. O segundo filme se passa em 2016, já que a cada 27 anos o palhaço volta e a gente vê um casal de homens que tá sofrendo por um grupo ali. E além de sofrer com os humanos, esse casal também sofre com o demônio, que é o Pennywise, que ataca eles. Quem vê o assassinato acontecendo é o Mike, que após anos não saiu de Derry, já que o resto do grupo dos otários foi tudo embora, só ficou ele na cidade. E além de ir embora, o grupo todo esqueceu de tudo que eles viveram, eles não lembram de nada da sua infância, da sua adolescência, porque na cidade tem uma maldição, que é a maldição da coisa, do Pennywise, e quem sai da cidade esquece de tudo. Então é como a cidade tivesse um feitiço, fosse amaldiçoada de fato. O Mike liga pro grupo e lembra do pacto que eles fizeram no final do primeiro filme, e daí o filme começa a mostrar como cada um está. A gente tem o Bill, que o trabalho do Bill é escrever livros de terror e adaptações para Hollywood, ou seja, ele faz filmes, ele é um escritor, um roteirista, um diretor, mas ele é muito criticado por não saber fazer bons finais de filmes e de histórias. Uma piada, porque o próprio criador de Tia Coisa, Stephen King, que é um escritor muito famoso, também sofre um pouco com isso.
Bom, e o Bill tá casado com uma atriz de cinema, né? Que vida triste do cara, que vida triste. Olha o emprego do cara, olha, casado com uma atriz, valeu a pena perder o irmão. A Beverly é uma design de moda de sucesso e tá casada com um cara que bate nela igual o pai dela fazia. Parece que não aprendeu nada, né? Impressionante. Teve um pai que batia nela, que fazia coisas pior do que bater, e agora tá casado com um cara que faz as mesmas coisas, né? O Rich virou um comediante famoso, né? Eu falei que ele é um cara da comédia, ele virou um comediante, faz stand-up. O Ben ficou magro, bonito, rico, cheiroso, parece atleta de trap, mas o cara mudou. É um arquiteto renomado. O Ed virou um executivo de seguros. O Stanley virou um contador. Ou seja, a maioria ficou rico e famoso. De tudo que eu vi no filme, isso é coisa mais inacreditável. Eu acredito no palhaço, acredito na cidade, acredito, sei lá, em pacto, acredito que todo mundo no livro fez o que fez. Mas pô, como nenhum entrou pro mundo do crime, como nenhum virou um Uber, como nenhum virou um barbeiro. Tem algo de errado aí, hein? Todo mundo ficou famoso e rico. Todos voltam para a cidade, menos o Stanley, que decidiu fazer o ao contrário de viver. Já que após a ligação, todo mundo começa a se lembrar de como foi a infância, do que aconteceu, deles derrotando o Pennywise. E o Stanley, quando lembrou de tudo, ele decidiu não enfrentar o palhaço mais uma vez e acabou com isso. Outro personagem que volta pro segundo filme é aquele valentão que desde os anos 80 ficou preso no hospital psiquiátrico, mas ele consegue fugir para trabalhar com Pennywise novamente. No jantar descobrem e lembram de tudo que aconteceu o grupo e também descobrem que o Stanley morreu. E daí eles falam, pô, por que a gente voltou pra cidade? Vamos embora daqui. Não é problema nosso. Cara, e uma coisa, um destaque que eu tenho que falar é o elenco adulto. Porque tem uns atores que são muito parecidos com a versão crianças dele. O ator do Ed e do Stanley, eu achei muito parecido, muito idêntico. Já o do Ben, eu achei meio nada a ver. Já o do Bill, eu também achei meio nada a ver. Mas o ator do Bill é muito bom. Então, eu sou um admirador da verdade dele, então não vou reclamar. O Bill é o único que não quer ir embora. Ele quer ajudar e o Mike mostra a ele que os índios sabem como derrotar o Pennywise. E eles precisam fazer um ritual que coloca o palhaço na sua forma verdadeira, porque assim o palhaço, que não é bem um palhaço, porque ele vai estar numa forma verdadeira, ele se veste de palhaço só pra assustar. Ou seja, com esse ritual eles podem matar ele para sempre. Fim de jogo, ó. Chega de palhaço. Então eles vão até o lugar onde eles ficavam na infância, e a gente tem um flashback com o elenco infantil, e eu gosto muito desse elenco, eu já falei no vídeo todo e tô repetindo mais uma vez. Eu queria mais um filme com eles crianças, pena que nunca vai rolar, né? Porque além dos atores já ter crescido, não existe mais histórias com eles crianças nos livros, e com o segundo filme acabando com o Pennywise, não tem mais história pra contar deles crianças. Pra não ficar com aranhas presas no cabelo enquanto eu estiver aqui embaixo. Stanley, a gente não tem medo de aranha. Retiro o que disse. O Mike fala pra fazer o ritual, cada um tem que pegar um item seu da infância. Mas um detalhe, o grupo tem que se separar e ir sozinho. Pô, o roteiro tá de sacanagem comigo, sabe? Quando tem um filme de terror, qual que é? Se você tivesse um filme de terror, uma coisa que você fazer é nunca ficar sozinho, nunca se separar. E todo filme de terror, os personagens têm que ficar sozinhos, tem que se separar. E o Mike fala, gente, não pode de jeito nenhum vocês ficar juntos, o grupo tem que separar, é obrigatório. Por quê? Por que tem que separar pra achar objeto? Me fala. Pô, cara, que roteirinho vagabundo, tá de sacanagem, cara. Roteirinho não quis nem se esforçar porque eles têm que ir sozinho. Não, vocês têm que ir sozinho achar o objeto de vocês. Pô, cara. E daí a gente tem cada um passando por um susto ou por uma ilusão, uma assombração. A gente tem a Beverly que volta para sua casa antiga, onde é revelado que seu pai morreu, e tem uma velha na casa dela. E essa velha é uma manifestação do Pennywise que corre atrás dela. E pior ainda, a velha corre pelada com as tetas para fora atrás dela. Depois a gente vê o Rich, que sempre escondeu um segredo. O segredo é que ele era gay, por isso que ele encheu o saco do Ed, porque ele gostava muito do Ed. A gente também tem o Bill, que vai até o esgoto ali, mais ou menos, até o bueiro, onde o George foi pego, e ele fica lá tendo algumas visões. Mas de tudo isso, o mais importante é que o Bill vê um menininho que tá morando na sua antiga casa, e ele sabe que o menininho pode ser uma das vítimas, e ele já fica com uma pulga atrás da orelha. O Ben também tem flashbacks, onde ele beija a Beverly e a Beverly ri dele. Isso não é bem um flashback, né? Uma coisa que nunca aconteceu, mas o palhaço tava na mente dele. O Ed também tem, mas nada muito relevante. Algo realmente importante que acontece é quando o Ed é atacado por
Bowers, que depois é morto pelo Rich. Continua a história, o piazinho, o menininho, realmente estava correndo perigo. O Bill tenta salvar, mas não deu boa pro menininho que rebolou pro palhaço. Então, motivado para não deixar mais nenhuma criança serem mortos, o Bill novamente entra na casa e o grupo entra na casa junto. Entram lá de novo, eles começam a ter pesadelos com Pennywise. Pennywise entra na mente deles, começa a assombrar eles e eles têm que cada um superar o seu trauma novamente. O filme tem quase 3 horas de duração e, pelo amor de Deus, toda hora eu fico colocando essas cenas ali dos personagens que se separam na casa e daí cada um vê uma coisa. O Bill vê seu irmãozinho morto, a Beverly vê algo relacionado ao seu pai e seu passado. Cara, não precisava de 3 horas esse filme podia ser mais curto, ele ia ser até melhor se ele fosse mais curto. No fim eles fazem um ritual, mas o Mike, cabeçudo, não sabe exatamente como funciona e nisso tudo o Ed é morto e infelizmente morre. Essa frase não fez sentido não. E a forma que eles vencem o palhaço é brincadeira. Sabe como eles vencem o palhaço? Com bullying. Porque eles falam, o palhaço, o Pennywise cresceu muito, eles precisam diminuir ele pra conseguir matar, né? Porque o cara parece que é um prédio de 20 andares, não vai ter como derrotar o palhaço dessa forma. Eles falam, a gente precisa diminuir ele. Como a gente vai diminuir ele? Existe um outro jeito de diminuir uma pessoa. Tem mais de um jeito de diminuir alguém. Você é uma velha fracassada. Palhaço idiota! Desgraçada de uma múmia! No fim tudo termina bem e o Ben e a Beverly terminam namorando, ou sei lá, se casam, não sei. Eles terminam felizes e o filme acaba, né? Com eles adultos. Infelizmente o Ed morreu, o Stanley também. Mas enfim, eu não sou um grande fã do segundo filme. Ele podia ser bem menor, que ficaria mais legal. Ou simplesmente pegar o tempo e desenvolver outras coisas, como a origem do palhaço, que é muito interessante. No caso você não saiba, ele não é um palhaço. Pô, ele tem uma história muito genial. É uma história muito mais aprofundada. No universo do Stephen King, o It não é apenas um palhaço. O Pennywise é uma entidade cósmica, um alienígena que caiu na Terra e que assume formas e formas para atrair suas presas. E suas presas são o quê? Crianças. Mas a criatura em si é algo muito mais antigo e incompreensível. O It veio de um universo anterior ao nosso, uma espécie de vazio. Quando o Big Bang criou o universo, o It já estava aqui. Uma força do mal absoluto, oposta à criação. Ele caiu na Terra milhões de anos antes de humanos existirem e se instalou embaixo da região onde a cidade de Derry foi construída. Quando os humanos fundaram Derry, ele acordou e passou a se alimentar do medo da carne das crianças, porque o medo delas é mais puro. Então ele tem uma origem muito interessante que poderia ser mais explicado, porque eu só resumi aqui rapidão e eles podiam ter usado esse tempo para explicar a origem dele. Até porque foi gravado cenas explicando a origem do Pennywise, mas nunca foi postada ou colocada em algum filme. Porque eles gravaram essa cena pro primeiro filme, não foi utilizada e muita gente achou que ia ser utilizada no segundo e também não foi. O segundo filme até chega a citar um pouco, mas não desenvolve muito isso. Mas enfim, o segundo filme ele não fez tanto dinheiro igual o primeiro, fez 400 milhões em bilheteria, um valor até que alto, mas a crítica dividiu bastante. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu não gostei muito, como eu já disse, achei esse filme muito longo. Se fosse muito longo que tivesse uma história que ocupasse esse tempo, eu ia falar ok, ele tinha que ter 2 horas, quase 3, mas não tem, muita encheção de linguiça e isso pra mim achei que atrapalha um pouco o andamento. Você fica meio com sono, meio cansado de assistir, principalmente a última 1 hora do filme. A história do It a Coisa, do Pennywise e dos personagens são muito grande, é muito complexa a história e eu acho que você fazer 2 filmes e acabar a história é uma grandíssima burrada. Vai ter uma série vindo que é a continuação desse filme, quer dizer, uma continuação que se passa do passado, em 1960, se não me engano, e a gente vai ver o único ator que vai voltar é o ator do Pennywise, que é um grande ator, ele vai voltar a interpretar o palhaço nessa continuação que se passa alguns anos antes do primeiro filme, e como eu disse, eu acho a história muito grande e complexa, e não tem como você fazer em filmes. Eu acho que o melhor jeito de você contar a história é numa série, e eu sou a favor de fazer uma série reboot, porque a história principal
do It a Coisa é a história que se passa nos anos 80. Essa história aí que contém o Rich, o Ed, o Bill, essa é a história principal. No livro, essa história se passa nos anos 60 e depois eles mais velhos nos anos 80, certo? Nos filmes foi diferente, a história deles crianças se passa nos anos 80, eles adultos já nos anos de 2016. Então, a história principal já foi feita. Essa série vai contar uma história do passado. Eu acho que tinha que fazer um reboot, mudar todos os atores e refazer todo esse universo numa série nova, contando o George sendo pego novamente e tal. E eu acho que vai ser feito daqui a uns anos, daqui a uns 10, 15 anos, eu acho que eles vão fazer e vai ser um grande sucesso. Mas enfim, esses dois filmes são filmes que eu gosto bastante. O primeiro eu gosto mais do que o segundo não gostei tanto assim, mas ok. Eu fico com um gostinho de, não que quero mais, mas que poderia ter sido mais esses filmes, porque como eu falei, é muita coisa, cara, que podia ser desenvolvido e não dá tempo, ou eles não quiseram contar. Então eu acho uma série, na pegada dos filmes, numa pegada de Stranger Things, seria muito legal, muito interessante. Até porque Stranger Things também se inspirou em It a Coisa, mas enfim. Esse foi o vídeo, os dois filmes. Provavelmente vai ter um vídeo sobre a série que vai sair, a gente vai fazer um vídeo contando a história da série completa, dessa nova série que vai ser lançada na HBO Show. E é isso, muito obrigado a você que achou o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, porque esse vídeo levou um tempo a ser feito, deu um trabalhinho, então pra você me ajudar aí, ao meu esforço não ser em vão, deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo e tchau, tchau.